Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre, com a minha amiga Neide Noves. Tudo bom, Neide? Tudo que bem. é a professora da Faculdade de Educação, eu estou da Psicologia. Hoje nós temos uma amiga nossa, muito querida, uma professora bastante importante da Faculdade de Medicina de Sorocaba, que vem conversar conosco sobre pressão alta, uma inimiga invisível. Tudo bom, Cibele? Tudo bom? Como vão vocês, minhas amigas? Muito feliz de estar aqui hoje, muito honrada com esse convite, uma delícia bater esse papo aqui sobre um assunto que me é tão querido. Então, pois é, você começa já dando ali uma ideia de que é uma coisa invisível. Invisível por quê, Cibele? Porque a pressão alta ela é muito traiçoeira, sabe, Márcia? Ela pode subir muito e dar muito pouco sintoma. Então, a gente considera que isso é um inimigo que você tem dentro de você e que se você não der atenção para ele, não fizer o diagnóstico, não fizer o tratamento correto, você pode sofrer consequências muito graves. E ela faz isso de uma forma muito silenciosa, de tal sorte que quando você vai ter sintomas, a doença já está tão avançada, você já tem tantas complicações, que daí pode ser tarde demais para reverter. E como é que a gente sabe que uma pressão é alta? Qual é o parâmetro? Porque eu já ouvi algumas considerações de que alguns lugares pensam um pouquinho mais maior, né? Tipo 14, outros acham que só 12. Como que eu tenho essa dimensão do que é uma pressão alta? Então, nas diretrizes brasileiras de hipertensão, que eu tive a oportunidade de participar, de ser uma das coordenadoras, que é o documento utilizado no Brasil inteiro, a gente considera a pressão ótima como igual ou menor a 12/8, né? Isso é falado em centímetros. Quando é em milímetros de mercúrio, aí é 120/80. Daí a gente vai ter uma pressão normal, que é até 130/80, e depois a gente vai ter uma pressão alta mesmo, a gente considera acima de 140/90 milímetros de mercúrio. Então, acima de 14/9, as pessoas devem se tratar quando ela é confirmada, porque você não vai numa primeira consulta e o médico mede lá a pressão e ela deu acima de 14/9 e você taxa esse paciente como um paciente com pressão alta. É necessário, pelo menos em 2 ou 3 ocasiões diferentes, que a pessoa faça essa medida da pressão arterial de forma correta, que não é muito fácil a gente ver as pessoas fazerem da forma correta, e daí, sim, todas essas medidas, né, em pelo menos 2 ou 3 medidas, ela tiver acima de 14/9, daí sim, ela deve ser considerada hipertensa e deve ser tratada. E qual é a forma correta? Depois eu pergunto. Qual a forma correta de medir a pressão? Então, se você observar as recomendações para a medida da pressão arterial, ela tem inúmeros itens, né? Então, começa que o aparelho de pressão tem que estar calibrado, ele tem que estar certinho, adaptado no seu braço. Sabe aqueles aparelhos de punho que vende na farmácia? Eles são péssimos, eles não são recomendados por nenhuma sociedade de especialidade que lida com pressão alta. Nem a Sociedade Brasileira de Nefro, nem a Brasileira de Hipertensão, nem a Brasileira de Cardiologia, a gente não recomenda aquele de punho. Então, é aparelho de braço. E quando a pessoa é mais gordinha e tem um braço mais largo, tem um manguito, aquele negócio, aquela bolsa que enrola aqui no braço, ela tem que ser do tamanho adequado à circunferência desse braço. Aqueles aparelhos automáticos de braço são muito bons,
tem alguns que vendem até em farmácia, que são validados pelo Inmetro e que é muito legal que todo hipertenso tenha em casa, porque eles duram muito tempo e a própria pessoa pode participar da sua doença fazendo essas medidas em casa, que elas são valorosas para o médico quando ele leva ao consultório, porque elas são mais fidedignas até do que aquelas medidas em consultório. Uma curiosidade, está falando em hipertenso inimigo invisível. Tem como prevenir? Tem muitas formas da gente prevenir, sabe, Neide? Só para complementar o que eu estava falando para a Márcia, senão vamos esquecer, né? A medida em casa deve ser feita na posição sentada, que é a padronização internacional. A bexiga tem que estar vazia, não pode estar com vontade de fazer xixi, porque aumenta a pressão. Não pode ter tomado café, nem se alimentado nos últimos 30 minutos, nem feito atividade física. Você deve encostar aqui no espaldar da cadeira e colocar o braço apoiado numa mesa na altura do coração, que é a forma correta, e usar aqueles equipamentos de braço calibrados, com a pilha novinha, para não ter perigo de dar erro. E agora, voltando à pergunta da Neide, tem várias formas de prevenção. A gente pode prevenir a pressão alta mantendo um peso adequado, porque a obesidade é muito relacionada, é um dos fatores de risco para a hipertensão. A dieta, quando a gente usa muito sal na comida, ela é um fator predisponente, né? É um dos principais fatores predisponentes da hipertensão. E o brasileiro adora um salzinho, sabe? A gente coloca o saleiro na mesa, a gente gosta de um embutido, um salaminho, uma linguiça, um bacon. É uma delícia mesmo, mas só que aquilo tem um teor de sódio muito alto. Para você ter uma noção, o recomendado, né, pelas sociedades, inclusive internacionais, é que a gente não coma mais do que 5 gramas de sal por dia. E o brasileiro, em média, come 10 gramas. Nossa. Nós comemos o dobro de sal e, portanto, de sódio que todo o resto do mundo. E, com isso, a gente se predispõe a ter pressão mais alta. Além disso, o tabagismo a gente deve evitar, o alcoolismo a gente deve evitar. Fazendo atividade física, a gente previne, é muito importante. Talvez as 2 mudanças de hábitos de vida mais importantes para o hipertenso sejam a dieta e a atividade física, que são 2 coisas assim que fazem, tanto ajuda na prevenção, quanto ajuda no controle se a pessoa é hipertensa, né? Suponhamos que tenha hipertensão, tem como eu medicamento, alguma coisa que me ajude a reduzir? Então, essas mudanças no estilo de vida que a gente está falando aqui, né? Não beber, não fumar, comer com pouco sal, fazer atividade física regular, 150 minutos por semana, é o que é recomendado. A gente também pode fazer com que essa pessoa tome remédios, né? Além das mudanças no estilo de vida. Porque a maior parte das pessoas que têm pressão alta não vão controlar se não tomarem remédio. E hoje a gente tem um arsenal terapêutico, né? Um monte de classes de medicações diferentes que são, uma ajuda a outra, né? A gente chama isso de sinergia, né? Então, você tem medicamentos que um associado com o outro, às vezes num comprimidinho só para facilitar que o paciente tome só uma vez por dia, melhora muito a adesão ao tratamento. E quem é o médico que vai ver isso? Porque assim, todo médico que você entrou no hospital, você vai no médico, o ginecologista, o nutricionista, o endocrinologista, todos eles vão tirar a sua pressão, né? Desculpa, eu falo errado desde pequeno, eles vão medir. Meu pai ficava possesso, ele fala, ninguém vai tirar nada aqui, não. Ninguém vai tirar a sua pressão, senão você vai ficar chocado. Exatamente. Então, assim, eu sou da época que a gente usava aquele que você fica com estetoscópio, né? Eu desde pequena aprendi a tirar a pressão da minha mãe, a medir a pressão da minha mãe. Então, eu sabia fazer direitinho, tal.
Quer dizer, não fazia com todas essas coisas que você falou para mim agora, né? Não aprendi tudo isso. Porque era uma atividade que se fazia, por exemplo, na farmácia. Nas farmácias era comum as pessoas irem lá e dizer assim: vim aqui tirar a pressão, né? E tinha lá o funcionário, o balconista, que media a pressão das pessoas. Quem é que está habilitado? Quem que pode medicar com maior certeza, com maior clareza, a questão da pressão alta? Então, a gente considera que, para a medida da pressão arterial, todo profissional da saúde está apto, desde que ele esteja treinado e saiba toda a técnica correta de medida da pressão arterial. Se ele for treinado, pode ser um farmacêutico, pode ser um psicólogo, pode ser um fisioterapeuta, um nutricionista, e, claro, enfermeiro e médico, né? Mas precisa estar treinado, todo mundo tem que estar treinado e seguir a técnica correta. Quanto ao médico para fazer o tratamento, todos os médicos clínicos devem fazer o tratamento. Quem não souber fazer, tem que saber encaminhar. E os profissionais de saúde mais envolvidos, né, os médicos mais envolvidos no tratamento da hipertensão, principalmente quando ela é considerada resistente ou refratária, que é quando o doente precisa de mais de 3 medicamentos, né, a gente fala uma pressão alta de difícil controle, né, que mesmo com medidas não medicamentosas, né, com mudança no hábito de vida e com 3 medicações ou mais, a pressão tem essa dificuldade de controlar. Nesse caso, seriam os nefrologistas, como eu, e os cardiologistas, os médicos especialistas, vamos dizer assim, na parte de pressão alta. A pressão é uma coisa que... Eu fiquei assim, quando a gente fala da pressão, ela parece uma coisa independente. Para mim, isso sempre teve, por uma questão de vida e tal, sempre esteve associado a um problema renal, por exemplo, né? Então, minha mãe era renal crônica, ela tinha pressão alta. Mas minha avó não era renal crônica e tinha pressão alta, né? Meu irmão tinha alguma questão cardiológica, tanto que faleceu aos 57 anos, bem jovem, né? Muito. Porque tomou um remédio que deu um problema no coração, aquele que não deveria tomar, né? Mas, enfim. Ela é associada ou ela é consequência ou ela é consequente? Como é que a gente pensa isso? É assim, a pressão alta, em 80% ou mais das vezes, ela é um conjunto de fatores, que a gente chama de fatores de risco, que estão embrenhados, né, que estão ligados e que fazem com que a pessoa fique hipertensa. A gente não consegue atribuir tudo à genética, mas 50% das vezes tem a história familiar. Então, o pai é hipertenso, a mãe é hipertensa, você está fadada a ser hipertenso, como é o meu caso. Meu pai era hipertenso, minha mãe é hipertensa, eu estou hipertensa desde que eu menopausei, né? E como você me contou também, né? Então, você tem história familiar e depois da menopausa, né? Porque o estrógeno protege a mulher até a menopausa. Nos homens, ela costuma vir mais cedo, por volta de 35 a 40 anos de idade. Aí a hipertensão, ela aparece com a idade. Então, acima dos 50 anos, começa a ter uma linearidade, vai subindo a pressão alta. Então, pessoas com 60 anos têm 60% de chance de ser hipertensa. Pessoas com 70 anos têm 70% de chance de ser hipertensa. Pessoas com 80 anos têm 80% de chance de ser hipertensa. Então, a idade é um fator muito importante, né? Como a gente está envelhecendo muito, e hoje a média de idade populacional é 74 anos, mesmo num país em desenvolvimento como o nosso, então a gente vai ter uma enormidade de pessoas com pressão alta. Aí, assim, no homem e na mulher, depois que a idade vem, é igual, mas antes ela é mais frequente no homem. A etnia dá tanto em pessoas brancas, pretas, pardas e tal. O que é diferente é a gravidade. Então, é muito mais grave no negro do que no branco.
né? Provavelmente tem aí uma questão genética muito importante entre os pacientes de cor preta. Aí, se você tiver sobrepeso e obesidade, que hoje são 2 problemas gravíssimos na nossa sociedade e nas sociedades em todo o mundo, você se predispõe a ter a pressão alta também. Se você consome muito sódio, você se predispõe a ter pressão alta. Se você é sedentário, não faz nada, também é um problema. E se você consome muito álcool, também é um fator de risco. Então, aí a gente fechou os fatores de risco e ficou faltando falar só de uma coisa que é muito importante para vocês duas, da área de humanas e da área de educação, que são os fatores socioeconômicos, que de um tempo para cá a gente tem estudado e tem visto que as pessoas que têm menor renda familiar, as pessoas que têm menor escolaridade, menor empregabilidade e menor acesso à saúde, têm hipertensão mais frequentemente, inclusive comem muito pior, né? Tem pressão alta mais frequentemente e muitas vezes mais grave do que as pessoas com condições socioeconômicas melhores, né? Que têm acesso a medicamento, a médicos, a educação, a cultura, né? Então, esse é um fator que a gente vem estudando cada vez mais e que tem se mostrado importante na pressão alta. Tem uma situação, uma curiosidade, né? Minha, você falou socioeconômico. Tem a questão socioemocional. Na pandemia, não sei se você tem uma ideia, se isso aumentou muito. Às vezes, é algum problema emocional que altera o orgânico. Você vê isso, não vê? Na pandemia houve um aumento dessa hipertensão. Tem um mito, né, de que a pressão alta possa ter uma origem psicológica, né? Não existe pressão alta psicológica. Se você está estressado, é claro que naquele momento do estresse, ela aumenta, mas não que ela seja uma causa direta de hipertensão arterial. Não conseguiu se fazer essa relação forte como se imaginava, né? O que a gente viu durante a pandemia é que as pessoas ficaram morrendo de medo de sair de casa, e mesmo as pessoas hipertensas muito graves, essas que eu chamo de resistentes e refratárias, que precisavam de um acompanhamento médico muito próximo, deixaram de ir ao médico. Ficaram em casa, passaram a comer mais, ficaram mais sedentárias porque tinham medo de sair para fazer atividade física, né? As academias ficaram todas vazias, né? E muita gente negligenciou o tratamento. Isso aconteceu e é assim, escarrado, sabe, Neide? Todo mundo percebeu, né, essa falta de procura ao médico por outros motivos de saúde que a pessoa tem. Agora a gente percebe que está voltando, mas nesse íntere, muita gente piorou, né? Piorou a função do rim, piorou o controle do colesterol, do triglicéridos. Quem é diabético piorou o controle do açúcar no sangue, né? E assim por diante, ou seja, houve uma negligência mesmo com a saúde que a gente observou. Isso não é uma observação minha, é uma observação científica, né, que foi comprovada tanto no Brasil quanto no mundo. E uma coisa que é bem interessante, né, é que as pessoas que têm um controle de estresse melhor, parece que vão melhor no tratamento da hipertensão. E as pessoas que têm uma espiritualidade, não estou falando nem de religião aqui, estou falando de espiritualidade mesmo, elas têm elas vão melhor no tratamento, sabe? Isso a gente tem visto em várias doenças, em diferentes doenças, né? Em oncologia, por exemplo, no tratamento do câncer, no tratamento de doenças graves, pessoas com sequelas, né? Elas vão muito melhor quando elas têm um controle do estresse com técnicas, né, de meditação, qualquer técnica que te faça bem, Tai Chi Chuan, essas coisas todas,
Os estudos são meio complicados de fazer e a gente separar só essa parte para ter certeza científica, e quem tem espiritualidade também vai melhor. Pois é, mas aí você me deixa encucada, que quando a Neide ia fazer a pergunta, eu ia te perguntar se existia algum estudo que correlacionava pessoas que faziam psicoterapia com controle de pressão. Fiquei curiosa. Aí, logo em seguida, você disse assim: tem aí um mito, né, de que a questão emocional ela pode ser a causa ou a que mantém a pressão alta. No entanto, quando você vai me dando esses dados, né, de controle de estresse, controle emocional, espiritualidade, nós estamos falando de dados ou coisas que têm correlação com a saúde psicológica do indivíduo, né? O indivíduo que não é tomado pelo estresse, mas ele articula o motivo do estresse, é capaz de lidar com isso, não se deixa absolutamente ser tomado por aquilo que está sendo estressante para ele. Então, eu fiquei aí pensando, talvez o que você falou em seguida, que assim, é um dado de difícil mensuração. Mensuração, né? Eu fico pensando, eu fiz um mapa, aquele mapa chatésimo que fica o dia inteiro. A medida de 24 horas. E logo em seguida eu tive um problema de hérnia de disco complicadíssimo, que eu fui operada. Né? Então, como eu fico resistente a ficar tomando remédio e acreditar que eu sou uma pessoa de pressão alta para o resto da vida, eu fico pensando assim, eu devia estar com essa dor já persistente e é por conta disso que eu estava com pressão alta. Porque eu acho que eu estou te dando esse exemplo, porque acho que é um exemplo que nem todo mundo tem clareza, né, de que nós construímos imaginários e ideias para lidar com aquilo que nos incomoda. Assim como eu não quero ter pressão alta, tem gente que quer ter pressão alta. É verdade. E que a pressão alta é quase assim algo que a define. Tudo, eu não posso ficar nervosa porque eu tenho pressão alta. Não briga comigo que eu tenho pressão alta. Então, ela tem uma correlação, obviamente, com as nossas fantasias. Como é que a gente lida com isso? O que você pensa a respeito? A gente considera que o controle do estresse e a espiritualidade são fatores preventivos, né? É como se você estivesse fazendo uma profilaxia de uma hipertensão mal controlada, né? Então, você consegue, com controle de estresse e espiritualidade, e com todas as outras medidas que eu já falei, como dieta e controle de peso e atividade física, elas têm um peso maior do que até a espiritualidade e a questão do estresse, né? Então, mas tudo ajuda, sabe, Márcia? O que a gente vê é que as pessoas têm dificuldade de acreditar mesmo. Isso que você falou é super importante, né? Mede a pressão, tá alta, e muitas vezes, minha pressão era 20, agora tá 15, tá ótima. Tá ótima para quem, meu bem? Não tá ótima para ninguém. 150 é muito pior, 15 de pressão é muito pior do que ter 13, entendeu? A gente vê uma inércia, né? A gente chama de inércia. É inércia do paciente e inércia do médico, que muitas vezes também pega e fica conformado. Tá bom, 15 tá bom. 15 não tá bom, meu bem. Tem que estar com a pressão naquilo que a gente chama meta pressórica, ou alvo pressórico. Para cada tipo de doença, para cada tipo de complicação que o paciente tem, a gente tem uma meta. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa com doença renal crônica fazendo diálise, a minha meta de pressão é abaixo de 13/8, tá? Se eu tenho uma pessoa que teve um AVC, um acidente vascular, né, que teve um derrame, eu tenho que ter pressão menor do que 13/8. Enquanto não tiver assim, não tá bom, tá? Então, tem que tomar um remédio, tem que mudar o hábito de vida, e a gente sabe o quão difícil é mudar hábitos de vida.
principalmente para quem é mais idoso, né? Que está acostumado com determinadas coisas e que tem uma dificuldade enorme de ceder, né? Então, eu muitas vezes negocio com os meus doentes, né? Então, vamos lá. O que é mais importante? Que tem melhor efeito sobre a pressão alta? A dieta. Então, eu sempre tento negociar primeiro a dieta. E não peço mais outras coisas. E à medida que o tempo vai passando, vou negociando. Então, agora vamos parar de fumar? Ou agora vamos controlar esse álcool que você toma? Vamos tomar vinho ao invés de tomar destilado? Vamos fazer uma caminhada diária? Não consigo fazer 30 minutos, faz 15, depois faz 30. É uma questão também de negociação, porque o paciente tem que ir entendendo da doença dele para ele poder participar. Se ele não entende, se ele não compreende que no começo ele está com uma pressão alta, a hora que eu diminuir a pressão e ela tender a normal, o organismo dele vai sentir, porque a pressão, ele está acostumado com uma pressão mais alta. E é importante que que o organismo dele se acostume com uma pressão que não é baixa, é normal. E nesse período dá sintomas. Então, o médico que trata a pressão alta tem que ter muita paciência, explicar muito bem explicadinho para os seus pacientes, para que eles façam uma boa adesão ao tratamento. Entendi. Bom, a gente ia ficar aqui conversando. Nosso tempo está terminando. Estou para as novas perguntas. Estou segurando para as novas perguntas por causa do tempo. Então, agora nós temos 1 minuto e eu vou dar esse minuto para você, se tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei, que a Neide não perguntou e que você acha importante. Eu acho importante vocês que estão aí escutando guardarem na cabeça que a hipertensão é um inimigo invisível, que ela estando alta pode não dar sintomas, mas ela está fazendo mal para o seu coração, para os seus rins, para o seu cérebro e para os seus vasos arteriais. E quando você menos esperar, ela vai te dar um derrame, um infarto, uma doença renal crônica ou um entupimento nas artérias das pernas, precisando de amputação. Então, por isso que eu chamo a hipertensão de um inimigo invisível. E um médico, qualquer médico, deve te acompanhar. Não desista. Vale a pena. Obrigada, muito obrigada. Até uma outra oportunidade. Até logo.